Porco nasce com cara de humano nas Filipinas. Você acha isso normal? Ou você acha que isso é simplesmente uma anomalia genética, como a mídia já está afirmando? O que está por trás de tudo isso? E nós que conhecemos os seres híbridos, que inclusive viveram nos dias de Noé, e nós sabemos que existe uma profecia bíblica quanto a esse assunto, porque próximo à volta do Messias, os dias de Noé iriam retornar, o que nós podemos falar sobre esse assunto? Então, eu vou discorrer com vocês nesse vídeo sobre isso, explicar algumas coisas que estão acontecendo no mundo quanto à questão dos seres híbridos. Eu tô falando, gente, desse novo cenário aqui que vocês estão vendo, que não é o de costume na minha casa. Como a gente está hoje na chácara, né, e eu li essa notícia, então eu já quis gravar para vocês, para poder passar todas essas informações, correto? Então vamos lá, eu vou primeiro, gente, ler para vocês a reportagem que fala o seguinte. Um leitão com uma rara anomalia chamou atenção ao nascer com características que lembram um rosto humano em uma propriedade rural na província de Negros Oriental, nas Filipinas, no fim de janeiro. O caso surpreendeu o criador Alfredo, que descreveu sua reação ao ver o animal. Fiquei assustado quando vi-o pela primeira vez. Fiquei ainda mais chocado quando o ouvi chorar. Parecia que vinha de uma criança. O leitão sobreviveu por apenas 4 horas após o nascimento, enquanto os outros filhotes da mesma ninhada nasceram saudáveis. E aí, o que vocês acharam desse vídeo? Esquisito, né? Bicho esquisito. Que é contrário, né, à criação do pai. Porque ele fez, gente, tudo conforme a sua espécie. Gênesis capítulo 1. E viu que isso era bom. Então, existe uma ordem na criação. De que tudo tem que ser de acordo com a espécie. E quando se altera isso, acontece esse tipo de aberração. E isso aconteceu nos dias de Noé, né? Através dos anjos caídos, dos entes sentinelas, que se misturaram com as mulheres, o livro de Enoque, né, explica isso muito bem. E geraram os néfilis, os gigantes, e geraram vários seres híbridos. E tudo isso, gente, está retornando através da engenharia genética, da tecnologia CRISPR. Então, vamos compreender melhor esse assunto, entendendo um pouco sobre o DNA. Porque o DNA do porco, gente, é 98%. Isso mesmo, semelhante ao do homem. O DNA é como um manual de instruções que diz como os organismos crescem, funcionam e sobrevivem. Ele é composto por genes, que são pequenos trechos desse manual, responsáveis por características específicas, como produção de proteínas. Humanos e porcos são mamíferos, o que significa que têm sistemas corporais semelhantes. Para que esses sistemas funcionem, o manual de instruções precisa ter muitas instruções parecidas. Então, o que significa 98% de similaridade? Se olharmos para o DNA humano e o DNA do porco, 98% das letras A, T, C, G no manual genético são iguais ou bem parecidas. Isso não quer dizer que humanos e porcos sejam quase iguais, mas que suas instruções básicas para manter o corpo funcionando são muito semelhantes. Humanos e porcos compartilham várias características anatômicas, fisiológicas e genéticas, o que os torna biologicamente similares em muitos aspectos. Por exemplo, como mencionado, cerca de 98% do genoma do porco é semelhante ao humano. Isso significa que muitos genes têm funções semelhantes. Os órgãos internos, como o coração. A estrutura e o tamanho do coração do porco são semelhantes aos do humano, o que permite o uso de válvulas cardíacas de porcos em cirurgias humanas. Os rins dos porcos também têm funções e estruturas semelhantes ao dos humanos, sendo estudados para transplantes, que seriam os xenotransplantes. Fígado, pulmões e pâncreas têm tamanhos e funções muito próximos dos órgãos humanos, usados em estudos médicos. E o sistema digestivo? Porcos têm um sistema monogástrico, com um estômago semelhante ao dos humanos, tornando-os bons modelos para pesquisas nutricionais e de doenças gastrointestinais.
A pele do porco é semelhante à humana em termos de espessura, estrutura e composição. Por isso é usada em testes de produtos cosméticos e no tratamento de queimaduras. Cérebro. Embora menor, o cérebro do porco possui algumas similaridades estruturais com o cérebro humano, sendo usado em estudos neurológicos. E o comportamento? Porcos têm alta inteligência e mostram comportamentos complexos, como resolução de problemas e interação social, comparáveis a crianças pequenas. E as doenças comuns? Humanos e porcos podem contrair doenças similares, como gripes, que é a gripe suína, problemas cardiovasculares e diabetes. Hormônios e insulina. Porcos produzem insulina muito semelhante à humana, e essa insulina já foi usada em tratamentos de diabetes antes de avanços biotecnológicos. O nariz do porco, o focinho, embora o formato seja bem diferente, o focinho do porco lembra um nariz em sua funcionalidade e presença de cartilagem. Os olhos. Os porcos têm olhos posicionados na frente da cabeça, o que pode lembrar a orientação dos olhos humanos, embora sejam menores. Gordura e tecido subcutâneo. A distribuição de gordura no corpo dos porcos é semelhante à dos humanos, especialmente na região abdominal, o que facilita seu uso em estudos médicos e cirurgias. E a expressão facial e boca? Porcos têm músculos faciais que permitem movimentar a boca e expressar emoções, como curiosidade ou desconforto, de maneira parecida com a expressão humana. Os porcos, eles descendem de javalis selvagens, domesticados há milhares de anos. No entanto, a semelhança genética entre porcos e humanos, aproximadamente, como já citei, 98%, levanta questionamentos sobre como essas espécies podem ter evoluído tão próximas. E algumas pessoas especulam que poderia haver interferência deliberada no passado para criar animais como os porcos, adaptados para a convivência próxima com os humanos. E a semelhança, entre órgãos, pele e outros sistemas do porco é notável, gente. Se considerarmos em um cenário de manipulação genética, os porcos poderiam ter sido criados intencionalmente para serem úteis como alimento para os gigantes e até para fornecer órgãos similares às pessoas. E o Senhor odeia a mistura de espécies, porque isso contradiz sua ordem e perfeição. No entanto, a existência de semelhanças entre humanos e porcos pode ser resultado de corrupção na criação original. O porco, com sua alta semelhança genética e versatilidade, pode ter sido alvo de manipulação nos tempos antigos, refletindo a corrupção de toda a carne mencionada em Gênesis capítulo 6, versículo 12. Então, será que o porco é um animal híbrido? Será que ele é uma mistura de javali com homem? Será que ele foi criado pelos anjos caídos? Será que ele era um Néfilim nos dias de Noé? Gente, isso eu não posso afirmar, né? Eu não sou louca de afirmar isso. Mas que existe uma possibilidade, quando a gente liga todos esses pontos, quando a gente começa a entender sobre a questão do DNA, essas semelhanças, né? E é algo que a gente passa a questionar, isso é um fato. Ainda mais quando a gente conhece sobre a hibridização. Por isso que é importante você estudar os dias de Noé, porque foi um período, gente, de grandes hibridizações. O que hoje nós conhecemos como mitos, como mitologias, né? Minotauros, sereias, todas essas quimeras, né? Na verdade, existiram no mundo antigo. Porque os anjos caídos, eles fizeram, né, os 200 sentinelas, eles fizeram esse tipo de manipulação com o DNA humano. É por isso que o dilúvio teve que vir, para poder limpar a corrupção genética que havia na Terra. Então hoje, gente, nossos dias atuais, a engenharia genética tem promovido esses fins nefastos, né, que desafiam a criação do Pai. Com a desculpa de transplante para produzir tecido, para saúde, e a maioria das pessoas vai aceitar. Mas o que acontece? Isso é um ensinamento de anjos caídos. E eles hoje falam abertamente sobre essas pesquisas, não em sua totalidade, entendam isso, porque eles só mostram a superfície, eles só mostram para a população, para o público, o que está lá na ponta do iceberg, entende? Mas existem muitas coisas escuras e profundas relacionadas a esse assunto que nem o público nem sonha. E olha só, na Galileu saiu o seguinte, ó. Cientistas espanhóis criam ser híbrido de humano e macaco na China. Então vocês conseguem imaginar? Humano mais macaco, híbrido, quimera.
Olha outra reportagem aqui. Cientistas criam embriões híbridos de porcos e humanos. E ó, pesquisa pode ser um primeiro passo importante no desenvolvimento de órgãos para transplante. Então, assim, é uma coisa que já é fato, que já está acontecendo. Por quê? Isso tem que acontecer, porque nós estamos entrando nos dias de Noé. Tanto que também eles usam para fins militares. Ó. A China, ela está alterando a genética das pessoas para criar super soldados. Então, isso vai ser feito para poder trazer altas habilidades que as pessoas não têm, né? As habilidades dos animais vão ser implantadas nas pessoas para poder, né, produzir esses soldados aí do futuro que vão combater o que eles querem, né? Trabalhar para eles. Então, a gente percebe que isso já é um fato, só que isso acontece, teoricamente, segundo eles, em ambientes controlados, em laboratórios, e eles já descartam, né, não prossegue com a vida dessa quimera. Só que isso, gente, é mentira, é uma ilusão. Existem avanços muito grandes na engenharia genética. E esses filmes que apresentam pra gente, né, essas séries, tudo, é para preparar a população para o que está por vir. Essa reportagem, né, que foi citado aí, você vê que a mídia ela não questiona. Se você lê essas reportagens sobre esse porco com cara de humano, a mídia ela não questiona. Por que isso aconteceu? Simplesmente eles dão aquela narrativa oficial, né, que é uma anomalia genética e tá, e pronto, assunto por encerrado. Divulgaram a notícia, mas não questionam. Só que aí cabe a gente questionar. Cabe a gente, pessoas comuns, perguntar o porquê. Tentar entender por que isso está acontecendo. Qual é a intenção do sistema em divulgar esse tipo de notícia e promover esse tipo de misturas genéticas. Então, a narrativa oficial dirá que o caso do porco com traços humanos é apenas uma mutação aleatória. No entanto, a repetição desses casos ao redor do mundo, combinada com os avanços na engenharia genética, sugere que há algo sendo testado nos bastidores. Estaríamos testemunhando os primeiros passos para uma nova forma de vida híbrida? Será que o DNA humano está sendo gradualmente corrompido para criar uma nova ordem biológica? Aí, aqui na Rua da Matança. Tromba de elefante. Nasceu um porco com tromba de elefante, orelha de elefante. Olha aí, gente, pra você ver. Tu acha que foi o Juninho que Então, pegou? o nascimento de um leitão com feições humanas em uma zona rural das Filipinas levanta questões sobre as possíveis causas dessa anomalia. Embora casos como esse sejam geralmente atribuídos a mutações genéticas espontâneas ou fatores ambientais, como as reportagens sugeriram, é compreensível questionar se poderia haver intervenção humana envolvida. Então, essas áreas rurais, gente, mais simples, né, mais afastadas, elas são ideais para poder fazer esse tipo de experimento, porque não existe uma fiscalização rigorosa. A população é simples, carente, sem recursos financeiros, sem muito conhecimento e entendimento. E a mídia, ela não se preocupa em poder cobrir esse tipo de situação por ser uma área isolada, remota, sabe? Deixa pra lá. Então, é um ambiente perfeito para poder se promover esse tipo de experimentos a céu aberto, longe dos laboratórios, para ver como isso se sustenta no natural, na natureza. Então, nós podemos estar diante de um teste de hibridização fora de laboratório, porque se os cientistas estivessem inserindo genes humanos em porcos de forma clandestina, observando como a natureza responde a isso. Então, gente, vamos pensar. Essa abordagem ela permitiria que testassem modificações sem deixar rastros em laboratórios de alta segurança. Porque assim, se der errado, a mutação será considerada apenas um erro natural. Se der certo, poderão usar os resultados para aprimorar sua tecnologia. E a criação de novas espécies pode estar sendo conduzida de maneira muito mais ampla do que imaginamos. E se governos ou grupos ocultos estivessem tentando criar novas formas de vida sem a necessidade de revelar seus métodos? Porque o que aconteceu nas Filipinas pode ser um vazamento de um experimento e a única forma de encobrir isso foi dizer que era apenas uma mutação aleatória. E se existe uma agenda secreta sobre esses experimentos híbridos, eles não podem deixar, gente, que a população desconfie.
Então, para isso, eles precisam moldar a percepção das pessoas quanto a esse assunto. Entende? O problema, reação, solução, como sempre sendo colocado. Para isso, eles utilizam um método clássico de controle de informações, que podemos chamar de hipnotização da população, onde os seguintes passos são aplicados. Desinformação na mídia. Notícias falam sobre o evento com uma anomalia rara, natural, sem questionar se pode ter havido intervenção externa, como a gente viu na reportagem. Ridicularização de quem questiona. Se alguém levanta suspeitas, é taxado de quê, gente? Teórico da conspiração. Criação de teorias alternativas irrelevantes. Para desviar a atenção, são lançadas teorias absurdas que fazem o assunto parecer o quê? Bobagem. E ocultação de evidências. Se houver qualquer relato de anormalidade em outros animais ou casos similares, esses dados são silenciados. E essas pessoas, que trabalham com esse tipo de experimentos, pensam: em vez de manter experimentos em ambientes controlados, por que não liberar organismos geneticamente modificados na natureza e observar os resultados? Assim, se algo desse errado, ninguém poderia provar que foi manipulação humana. Inseminação artificial com material genético híbrido. Isso poderia estar sendo feito disfarçadamente em granjas experimentais. E quando o animal nasce com traços inesperados, eles apenas deixam que o caso vaze naturalmente. Vamos falar agora, gente, sobre transhumanismo e o futuro da humanidade. Por quê? A biotecnologia é um dos pilares do transhumanismo, a modificação humana, a fusão do homem com a máquina ou do homem com os animais, que se chama a agenda da hibridização. Então, o que o transhumanismo tem a ver com tudo isso? Se estão testando genes humanos em animais, é porque pretendem testar genes animais em humanos futuramente. Então, hoje nós estamos presenciando o retorno dos dias de Noé. E é necessário que aconteça, e a engenharia genética vai ser usada para esses fins nefastos, porque é uma tecnologia e um ensino de anjos caídos. Então, meus irmãos, eu espero que esse vídeo tenha esclarecido algumas coisas. Nós precisamos começar a tentar entender o porquê das coisas, por que eles soltam informações desse tipo. Não simplesmente ver e deixar para lá, porque isso não é normal. Um porco nascer com cara humana de uma pessoa, gente, isso não é normal. Isso vai contra os princípios perfeitos da criação. E isso é fato que aconteça, isso vai piorar daqui para frente. Por quê? Porque nós estamos entrando nos dias de Noé. Então, a engenharia genética ela vai correr para esses ensinos, que são ensinos de anjos caídos, dos 200 sentinelas. Eles vão vir com as desculpas, que é para saúde, que é para salvar vidas, para diminuir a fila dos transplantes, mas o propósito final é denegrir o DNA humano, porque dentro do DNA está o nome do nosso Criador, Yahuwah. O nome dele está aqui, dentro de nós. Ele deixou a assinatura dele. E é isso que o sistema quer, corromper. E é isso que a marca da besta vai fazer, gente. A gente não sabe como é a forma que ela vai vir. Pode vir de diversas maneiras. Mas a essência dela é uma alteração genética. E a humanidade está sendo preparada para isso, através do transhumanismo e hibridização, que são técnicas antediluvianas que estão retornando com força total nesses tempos que as gerações finais vão viver. Então, se prepare, estude, leia as escrituras, porque daqui para frente isso vai se tornar muito comum no nosso meio. Então é isso, gente. Compartilhe esse vídeo, deixe aí nos comentários o que você pensa a respeito desse assunto. E para mais informações, gente, me acompanha lá no Instagram. Eu sempre estou postando coisas diárias sobre alguma novidade. Às vezes eu demoro um pouquinho para fazer um vídeo, mas no Instagram são notícias mais rápidas, tá? Então é isso. Shalom e que o Eterno abençoe a todos nós.